Beleza, pessoal? Então, o próximo exemplo é o seguinte: vamos supor, né, que a gente voltou presencialmente para as aulas e aí você se atrasou para o ponto do ônibus, né? Você se atrasou para o ponto de ônibus. Vou considerar aqui que o marco zero é justamente o ponto do ônibus. Só que você atrasou e o ônibus partiu, né? Quando você chegou, você se atrasou, vamos colocar aqui que uns 5 minutos, né? Você demorou 5 minutos para chegar. Ou o ônibus chegou mais cedo, 5 minutos, mas de qualquer forma, o ônibus, quando você chegou, ele já tinha, ele já tinha andado 5 minutos, né? Ele estava à frente 5 minutos, tá? Então o ônibus, chamar aqui de B, né? Já tinha partido. Como você não quer chegar atrasado, né? Você, por sorte, encontrou lá um amigo seu que passou de carro e falou que ia te dar uma carona para chegar na escola, certo? Então, no ponto de ônibus, você agora, com o carro A, pega ele. Entra de carona e tenta alcançar o ônibus, né? E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: quanto tempo, né, vai demorar para você, né, de carona com seu amigo de carro, consiga alcançar esse ônibus que você perdeu, beleza? Considerando o seguinte: vamos supor aqui, né, vamos resumir os dados, que a velocidade desse ônibus seja de 60 km por hora, uma velocidade constante ao longo desse percurso, é uma consideração, ok? E que o seu amigo de carro, que está te dando carona, na velocidade A, ande a 80 km por hora. Beleza? Então, esse é o contexto que a gente está inserido. Você perdeu o ônibus, né? Atrasou ele. Chegou atrasado 5 minutos, né, do horário que normalmente ele sai. Ou por algum motivo ele chegou mais cedo, né? E aí você tá em relação ao tempo, né? 5 minutos a partida dele. Beleza? E aí é o seguinte: você conseguiu lá sua carona de carro. Quanto tempo demora você chegar lá? Beleza? Para a gente responder esse problema, de novo a gente precisa montar as funções horárias, né? Só que aqui eu não sei a posição inicial do ônibus B. Né? A única coisa que eu sei é que quando eu cheguei no ponto já tinham se passado 5 minutos e que ele estava andando, que ele tinha saído. Tudo bem? Eu não sei então a posição inicial do ponto B, mas eu consigo encontrar, né? Porque eu sei a velocidade dele. Eu sei que a velocidade do ônibus, que é B, é 60 km por hora. Então eu vou fazer a conta em 5 minutos, então para onde que ele estava? Certo? Então esse é o raciocínio. Só que perceba, o meu tempo está sendo dado em minutos e a minha velocidade está sendo dada em horas. Então, a gente tem que manter uma certa coerência aí, correto? Aqui, uma sugestão, né? Por exemplo, eu poderia converter essas velocidades aqui para quilômetros por minuto, beleza? E eu encontrar todo o tempo em minutos, tá? Então, vou fazer essa modificação, né? Só para a gente tentar diversificar aqui. Olha só, minha velocidade em B, então, se eu troco 1 hora por 60 minutos, isso me daria exatamente, ó, 1 km por minuto. E se eu troco 80 km por hora, né, para escrever quilômetros por minuto, eu vou trocar a hora por 60 minutos. Então isso aqui vai me dar 80, vou fazer a conta aqui, ó, 80 que divide 60, que é a mesma coisa que 8 que divide 6, que é a mesma coisa que 4 que divide 3. Então eu vou deixar aqui em fração, 4 terços de quilômetro por hora. Opa, desculpa. 4 terços de quilômetro por minuto. Tudo bem? Vou fazer esse diferente dos outros, né, para a gente poder diversificar. Então, é o seguinte, o ônibus ele anda então, nessas novas unidades agora, 1 km por minuto. Se passaram 5 minutos, então ele vai estar posicionado. Quando você chegar no ponto de ônibus, ele já vai estar 5 km de distância do ponto. Tudo bem? Isso aqui é dado em quilômetros, tá? Aí, a partir desse instante, então, que a gente vai começar a fazer a nossa análise. Então, a posição inicial do carro, que é onde você está no ponto de ônibus, vai ser 0. A posição inicial do ônibus, certo? Vai ser de 5 km. Então agora a gente consegue montar as funções horárias. Então vamos lá. Função horária aqui, ó, do carro A vai ser 0 mais 4 terços, né? De vezes T. Deixa eu corrigir que aqui eu escrevi B, né? Mas aqui é A. Aqui é A. Certo? E a função horária, então resumindo aqui, a posição do carro, né, é 4 terços
vezes o tempo. Então, dado um instante de tempo, você vai saber a posição. Lembrando que agora, nesse contexto, o tempo é dado em minutos e a posição é dada em quilômetros. Tá? Não é usual, mas não tem problema. E a posição do ônibus, que é B, vai ser quem? Vai ser justamente 5 mais 1 vezes T. Então, 5 mais T. Se eu quero saber quanto tempo demora para o carro poder alcançar o ônibus, né, e consequentemente depois ultrapassar e você conseguir chegar até o local que você deseja, então basicamente eu quero saber o tempo que demora para os dois estarem na mesma posição. Né? Então eu vou fazer aqui, ó. SA é igual a SB. Então, SA vale 4 terços de T, SB vale 5 mais T. Aqui é um 5, né? Não é um S, não fica aparecendo. Então, continuando aqui, eu teria então 4 terços de T menos T igual a 5. Aqui eu vou ter então uma fração que subtrai um número. Eu vou trocar esse número aqui, que é menos 1, por 3, que divide 3. Porque aí fica fácil a gente resolver, né? O denominador é igual. Então ficaria T sobre 3 igual a 5. Isso vai me dar um tempo então de 15. 15 agora minutos. Então, este é o tempo que o carro demora para alcançar o ônibus. Beleza? Esse aqui é só mais um exemplo para a gente poder fechar esse tópico aqui de MRU, né, numa situação em que agora a gente precisa encontrar um dos parâmetros que é a posição inicial de B. Ok?